Então, no mais é dar boas-vindas, falar que essa comissão é uma parceira do seu ministério e quer, sem dúvida nenhuma, estreitar ainda mais essas relações para poder provocar grandes resultados para o nosso país, mas também para a pasta do desenvolvimento econômico, que é, sem dúvida, a grande proteção nacional que nós podemos ter. Sucesso, meu amigo. Obrigado, deputado Miguel Correia. Com a palavra, o deputado Tônio Bauman. Saudando o ministro Fernando Correia, o meu querido presidente, colega deputado João Maia, presidente dessa comissão, aos colegas aqui presentes. O tema é um tema que realmente tem tantas interfaces que nós vamos ter que escolher uma ou duas cadeias produtivas para que a gente possa compreender a profundidade do que é uma política de desenvolvimento industrial do Brasil. Eu pegaria a primeira, exatamente por força de um evento inovador no Brasil, que aconteceu no governo do presidente Lula, que é a cadeia produtiva do aço. O presidente Lula, de uma forma audaciosa, resgata a indústria naval brasileira, implantando uma fração importante dessa indústria numa região subdesenvolvida brasileira, ou em processo de desenvolvimento, carente de grandes investimentos e padrões tecnológicos melhores de geração de emprego. E aí se revela a questão da produção do aço no Brasil, da forma da sua comercialização e do grande desserviço prestado por essa fração da indústria nacional à indústria nacional. Quando se vai comprar, então, o aço dos navios, numa lista de 10 produtores mundiais internacionais, a indústria do Brasil está em 10º lugar em termos de preço para fornecer para uma indústria que está dentro do território nacional. Isso aqui nós estamos falando de um único exemplo, que é dessa cadeia produtiva. E aí não é um esforço muito grande não, ministro, mas é possível a gente pegar uma fatura para uma indústria importante brasileira, que consome o aço, e pegar uma fatura da mesma especificação do aço numa empresa internacional concorrente, e você ter na empresa internacional concorrente, fornecida por uma empresa brasileira, a um preço internacional de $750 a tonelada, ou aproximado, em função da flutuação do preço, e ver o mesmo aço, mesma especificação, fornecida para uma empresa brasileira com o dobro do preço internacional. Isso não precisa tecnologia, não precisa investir em inovação. Nós só precisamos fazer, na análise de cada cadeia produtiva, o dever de casa. Certamente a indústria brasileira, que desse produto, ele não quer ter os seus preços mais caros no mercado internacional. Mas se nós pegarmos uma importação qualquer de aço para alimentar um processo produtivo que vai agregar valor a essa matéria-prima, nós vamos encontrar, se qualquer estado isentar o ICMS, portanto temos ICMS zero nessa importação, só os outros impostos, o PIS, o COFINS, o IPI e outros encargos, capatazia e tal, e outros encargos, nós teremos pelo menos 28% a mais da chapa importada. Portanto, se a indústria nacional empatar o preço no porto com o produto importado, ele vai ter um adicional, além do preço internacional, que ele é competitivo para ter esse preço internacional, 28% a mais. Quer dizer, se ele não se bulina em fazer bungango, ele tem 28% a mais, já considerado o lucro que eles têm na atividade já incluído do preço internacional. Mas, normalmente, a empresa brasileira, além disso, adiciona o seu lucro, adiciona outros itens que, em função da limitação das cadeiras de laminação da indústria brasileira, que tem limitações em relação a outros players mundiais,
aí você tem adicionado mais 9% a cada parâmetro adicional que você não tem quando importa a chapa. Se você quer uma chapa de 3 metros no Brasil, você paga 9% a mais. Mas se você estiver dentro do limite da laminação brasileira, você não tem esses 9%. Se você tiver 1 milímetro a mais no comprimento de uma chapa, que você pode ser dispensado disso quando você importa a chapa fora do Brasil, quando você compra na indústria brasileira, você tem 9% adicionais. Quando você soma esses 9% em função de uma necessidade, de uma imposição técnica de um produto, aí a gente sabe por que é que a indústria que consome aço no Brasil não é competitiva em relação à China. Então, esses detalhes não são detalhes que estejam necessariamente e vão ser resolvidos necessariamente por qualquer massivo programa de investimento em inovação. Isso é carga tributária, isso é uma fração da impossibilidade da indústria que consome aço no Brasil poder gerar uma competição para que o monopólio brasileiro não exerça um desserviço ao país quando ele vende uma matéria-prima tão importante para tantas cadeias produtivas como essa matéria-prima do aço. Mas nós tivemos aqui, nós pegarmos o Globo, a folha de economia do Globo de ontem, então nós vemos todas as siderúrgicas brasileiras, inclusive as internacionais, com plantas industriais no Brasil, que já têm o seu próprio fornecimento de minério. Isso dá às empresas brasileiras, a siderúrgica brasileira, uma condição ímpar no mundo inteiro. Então, caminha para ser cada vez mais competitiva, mas se nós pegarmos o cenário mundial do setor, nós vamos ver que as indústrias brasileiras são nanicas em relação ao cenário internacional do aço e nunca conseguiram se afirmar como outros exemplos que tem no Brasil, mundialmente, como grandes players mundial, apesar do Brasil ser um dos grandes players fornecedor de minério de ferro do mundo. Então, esse aí é simplesmente um exemplo, mas queria, de uma forma mais rápida, não deixar de comentar algumas coisas importantes. Vamos passar para um outro cenário, de um produto altamente tradicional no Brasil, tanto no sul como no nordeste do Brasil, que é a cadeia produtiva da mandioca. Que o Brasil é o maior produtor do mundo. Essa cadeia produtiva tem mais de 60 vetores tecnológicos de alto valor agregado, normalmente produzido na Alemanha, na França e em outros países. Que nessa sala praticamente não tem nenhum metro quadrado que não tenha um produto derivado de um amido modificado, uma foto, um amido modificado da mandioca. E aí sim, aí o investimento em inovação, tecnologia precisa ser adicionado para agregar o valor de um bem que o Brasil é o maior produtor do mundo e não coloca 1 grama de produto no mercado internacional que tenha valor agregado. E todos os países mais desenvolvidos compram de Tailândia, compram de outros países fornecedores, exatamente para fabricar esse produto e vender para a indústria nacional do papel, do tecido e de outro mais. Então, todas essas realidades, portanto, de dois extremos, de dois exemplos de grande impacto, que poderia ter grande impacto no desenvolvimento brasileiro, aí eu quero, por último, falar ainda da indústria de calçados brasileiros, que nós temos, independente de política industrial, a maior distribuição espacial da atividade desse setor, quando a indústria do Rio Grande do Sul, por necessidade e por dificuldade de competir com a indústria chinesa, migra, e de outros estados brasileiros, de São Paulo também, migram para o Nordeste brasileiro e transforma o Ceará no maior exportador de calçados do Brasil, quando há 10 anos atrás exportava 0. Tinha 6 ou 7 sapateiros daquele que bate taxa, ministro, não é produtor de calçados, não. E hoje nós temos plantas industriais, que uma única planta tem 26 mil empregos carteira assinada. Emprego de boa qualidade, medicina no local, alimentação, padrão de país sério. Então, esse exemplo do calçados, que é um exemplo de uma migração interna,
que nada mais do que espelha a migração mundial, quando do Japão passou para Taiwan, passou para a China continental, a Alemanha, região de Pirmazens, passou para a Itália, passou para a Espanha, e depois migrou para os países das colônias europeias, na busca de mão de obra mais barata. Esse é um grande exemplo, que hoje é penalizado pela questão da relação cambial, mas felizmente o mercado interno reagindo, senhor presidente, permitiu a sua... Então, o que é que eu quero dizer? Pela ordem, senhor presidente. É só porque, se a gente não tiver tempo, nós vamos ter dificuldade com os demais parlamentares para eu queria que o deputado Balma, que está fazendo uma exposição muito interessante, conclua. Eu concluo já, companheiro. Então, esse fenômeno interno é um fenômeno que precisa ser analisado para incluir na nova política industrial, porque é um fenômeno positivo, de distribuir equanimidade no desenvolvimento espacial. E, por último,